Olá, mente consciente, ser em expansão. Seja muito bem-vindo ao canal Evoluir. Aqui você conhece e aprende conteúdos relacionados à física quântica, espiritualidade, esoterismo e autoconhecimento. Meu nome é Samantha Macedo e eu vou te conduzir nessa jornada sensacional. Vamos? Hoje eu vim compartilhar com você um assunto, um termo que a gente escuta muito no meio da física quântica, da mecânica quântica, da lei da atração, mas que muitas vezes a gente não sabe exatamente o que quer dizer, o que é, como acontece ou quando acontece. E sim, eu estou falando do famoso salto quântico, né? Eu já falei aqui no canal sobre um livro do Wallace Lima, que chama Dê um Salto Quântico na Sua Vida. Claro que naquele livro existe uma explicação muito ampla do que é o salto quântico e eu realmente recomendo essa leitura, mas hoje eu vim aqui trazer para vocês que ainda não leram ou que estão começando nesse meio da física quântica, que já fizeram talvez a ressonância harmônica, vou deixar aqui no card o meu vídeo da minha experiência com a ressonância harmônica, ou que começaram a fazer o caminho das palestras do professor Hélio Couto, e ele usa esse termo, né, do salto quântico na vida das pessoas. Muitos depoimentos aqui no YouTube, inclusive vocês vão ouvir as pessoas falando: meu salto foi na sexta onda, na quinta onda, né, na onda da ressonância harmônica. Então, se você ficou curioso, dá uma conferida nesse meu vídeo, tá bem explicado, tá bem legal, o pessoal tem gostado bastante, então dá uma conferida lá. Então, da onde que vem esse termo salto quântico, né? Salto quântico, ele foi dado esse nome para um movimento fundamental que é subatômico. Lembra lá do átomo, a menor partícula indivisível? A gente aprendeu dessa forma no ensino médio, no ensino fundamental, porque na nossa época, se você é da minha época, você vai saber que a gente escutava muito isso dos professores e até dos livros, né, de física, de química, até de biologia. Mas hoje a gente sabe que não é isso, né? A menor partícula indivisível não é o átomo. Hoje se estuda muito quarks, né? E também não se sabe se ele é a menor partícula. Os estudos nos levam até os quarks. Mas enfim, era para vocês lembrarem do átomo. Então o que é o átomo? O átomo, eu vou fazer o formato aqui, mas né, não é, porque a gente sabia que o átomo, ele era nesse formato aqui. Vou tentar achar uma imagem que a gente tinha sempre nos livros de química, né, nesse formato aqui. E na verdade, hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço dos estudos científicos, a gente já viu que o átomo tem mais ou menos essa forma aqui. Então, o que é isso? O átomo, ele é composto do núcleo, prótons e nêutrons, e em volta dele, então, em volta desse núcleo, então, tem esses anéis, onde é que correm os elétrons. E o que acontece com o elétron? Qual que é a função do elétron? O elétron, ele ganha e perde energia para que ele possa mudar o nível do anel. Então, esses anéis, quanto mais próximo do núcleo, menos energia eles têm. Quanto mais distante do núcleo, maior a carga energética deles, tá? Então, assim, o elétron, para ele mudar, vocês vão lembrar que naquelas contas doidas de química que a gente fazia, o elétron ganhava ou perdia carga, né? O átomo, desculpa, ele ganhava ou perdia carga. Então, assim, o que isso quer dizer? Que nas camadas pode sair elétron ou entrar elétron. Quando um elétron está numa camada inferior, talvez mais próxima do núcleo, e ele quer subir. Guardem essas informações que eu vou fazer uma analogia para vocês compreenderem melhor como que a gente aplica isso na nossa vida. E esse elétron, ele quer subir para outro anel, para outra camada de energia, ele precisa ganhar energia para sair dessa linha aqui e subir para essa. Então, quando ele ganha energia, ele consegue subir. Para ele descer de nível, ele precisa perder energia. Existe um físico, matemático, Niels Bohr, eu não tenho certeza se é assim que fala o nome dele, mas eu vou deixar escrito aqui embaixo, vou deixar a foto dele aqui se eu conseguir, enfim. Ele verificou cientificamente, fez testes que quando um elétron ele muda de nível energético, ele simplesmente some do nível que ele está e aparece no outro nível. Isso quer dizer que não tem como a gente ver o elétron em movimento.
A gente não vai ver no espectro o elétron fazendo isso aqui e indo para lá. A gente só vai ver o elétron quando ele está aqui, depois ele sumiu daqui e ele foi para lá. Lembra que o professor Hélio Couto fala muito de não ficar vigiando o elétron, a energia? Tem a ver com isso. E aí, então, em cima dessa explicação, eu posso dizer para vocês que a gente faz uma associação do salto quântico, do meio subatômico para a nossa vida, quando a gente associa a uma mudança brusca na forma de pensar. Eu gosto de dizer, e eu também vi isso nos livros do Wallace Lima, que o salto quântico é o famoso cair a ficha. Ah, cara, me deu um insight, nossa, caiu minha ficha. Tem a ver com isso. É um pouco diferente do que a gente vem vendo, né, nos vídeos do YouTube, ou do que as pessoas falam, né, que muito se fala que o salto quântico tem a ver com uma mudança financeira na vida das pessoas. E não tem nada a ver com isso, tá, gente? O salto quântico, ele não é um resultado. O salto quântico, ele é um processo. Se o indivíduo, ele enriqueceu, se o indivíduo alcançou o peso que ele queria, se o indivíduo mudou de vida, isso mais tem a ver com o resultado de um salto quântico do que com o salto, que não é o salto quântico. Aquilo é resultado, não é processo. Salto quântico é processo. E eu vou explicar para vocês as fases que a gente passa quando a gente está passando ou vivendo o salto quântico, né? A gente escuta muito no meio da física quântica, desse contexto todo, a gente escuta as pessoas falar, eu tô em salto. Tá, mas o que é estar em salto, né? O que é alcançar o salto quântico? Isso eu vou explicar para vocês e vou exemplificar também. Eu julgo muito importante a gente ter essa noção do salto quântico, esse entendimento do salto quântico, porque ele vai trazer uma certeza para nós de que a gente vai alcançar o que a gente está buscando. A gente vai alcançar respostas para o que a gente está buscando, talvez não exatamente como a gente queira, mas a gente vai encontrar respostas para as nossas perguntas. A gente vai encontrar uma saída nesse caminho, às vezes turbulento, né? Para acessar a angústia. Eu acho muito importante conhecer esse processo todo, que no meio da física quântica, no meio da lei da atração, se chama salto quântico. Então, assim, o salto quântico, o processo do salto quântico, ele passa por 4 etapas, basicamente. A primeira etapa, a primeira coisa que acontece, que a gente identifica no salto quântico, é alguma situação mal compreendida. A gente vivenciou alguma coisa e isso ficou mal compreendido, a gente não entendeu por que aquilo aconteceu, se a gente fez tudo certinho, se a gente fez tudo, deixa eu usar o exemplo, tudo que o médico falou, a gente fez tudo certinho, mesmo assim aconteceu, né? E ficou mal compreendido isso. Por quê? Né? Claro que eu não vou entrar em detalhes de aonde a gente vai pesquisar sobre isso, né? Mas eu vim trazer esse exemplo. Ou assim, a gente tem uma curiosidade dentro da gente muito grande. Isso acontece bastante, assim. Por exemplo, eu frequento alguma religião, eu frequento algum templo e não fez sentido aquilo que me foi dito lá, e eu quero buscar a minha verdade, eu quero compreender o que realmente aquilo quer dizer, porque para algumas pessoas faz sentido e ok, tá tudo bem, se a pessoa vive em paz com aquilo, a gente precisa respeitar. Mas para outras pessoas aquilo não fez sentido, não entra. E aí ela quer entender aquela verdade e ela começa a buscar conhecimento para isso. E essa é a segunda etapa do processo do salto quântico, quando a gente começa a buscar conhecimento referente àquilo que a gente ficou na dúvida, que a gente não compreendeu e que a gente quer entender a verdade em relação àquele assunto. E aí a gente começa a estudar, buscar conhecimento, né, referente àquele assunto. A gente começa a assistir vídeos no YouTube, a gente começa a ler livros, depende do meio que você está buscando, né? Eu vou usar um exemplo que aconteceu comigo, que é dentro do meio da saúde. Para mim, eu já vi que eu tenho muita coisa para descobrir, para entender em relação à saúde, né? Não que eu seja uma pessoa não saudável, mas é um assunto que me cativa. Em outros vídeos eu vou explicar umas trajetórias que aconteceram comigo. Eu acho que é muito válido eu dar relatos aqui também do que acontece comigo para também motivar vocês, para vocês entenderem que às vezes o mesmo processo que eu passei você está passando, e você acha que você é a única pessoa que passa por aquilo e fica sofrendo, né? E não é. Enfim, a segunda parte do processo então é buscar conhecimento. A gente
lê, a gente assiste vídeo, de alguma forma a gente vai buscar esse conhecimento em debates, né? A gente participa de workshops, a gente faz rodinhas do cacau, é outro termo que eu uso bastante, que é onde a gente conversa sobre esses assuntos e começa a fazer então a expansão de consciência. E o terceiro passo, para que isso fique bem gravado na nossa mente, para que a gente entenda, compreenda o que o universo, o que a energia universal, a fonte criadora quer nos responder, o que a nossa centelha divina vem passar pra gente, o que a gente faz? Nos meios religiosos a gente é ensinado a orar, a rezar, e isso é muito importante, sim. Então, para muitas pessoas, orar, rezar, seja o terço, seja o Pai Nosso, seja uma oração sincera do coração com as suas próprias palavras, isso também faz parte do processo, pedir entendimento em relação àquele conteúdo que você está buscando, aquele assunto que você está buscando, tirar as suas dúvidas, seja sincero com a sua centelha divina, seja sincero ao fazer uma oração para Deus, para a fonte criadora, para o universo, seja lá como você chama, né? E depois disso, também existe a meditação, né? Eu gosto muito da meditação porque tem uma frase que eu aprendi que diz que quando a gente ora, a gente fala com a fonte criadora, com Deus. Mas quando a gente medita, a gente escuta, a gente sente o que a fonte criadora quer dizer pra gente, o que a nossa centelha divina quer transmitir pra gente. Então é muito importante os processos meditativos, os processos de silêncio, porque é assim que o nosso córtex cerebral também vai fazer a assimilação de tudo aquilo que a gente entendeu, de tudo aquilo que a gente estudou. Isso é fundamental no processo do salto quântico. E depois disso, com certeza, sem sombra de dúvidas, podem acreditar no que eu vou dizer para vocês, vai dar o insight, vai cair a ficha de vocês para o entendimento que vocês estão buscando. Tá? Então não tenham dúvidas, quando vocês começarem esse processo de autoconhecimento, de salto quântico, a resposta vai chegar. Como eu disse antes, talvez não seja exatamente como vocês queriam, mas a resposta vai chegar. Comigo aconteceu em várias situações, mas hoje eu me sinto preparada para falar sobre isso que eu vou contar para vocês, porque é muito recente ainda, mas eu já me sinto preparada, eu já consegui trabalhar isso, essa situação que eu vivi, que eu ainda vivo, né? E não me importo em comentar com vocês, porque quanto mais a gente relata, quanto mais a gente fala sobre, mais a gente ajuda as pessoas. Então, pessoal, comigo aconteceu o seguinte, mulher, né? É um assunto relacionado ao feminino, à maternidade, mas se você é homem e está assistindo esse vídeo, busque sintetizar o conteúdo e aplicar em alguma situação que você está vivendo, tá? Para que faça sentido. Então, assim, eu tive um filho há pouco tempo, eu não estudei sobre amamentação e eu me frustrei bastante porque a gente acredita que é intuitivo, né, e que a gente vai saber o que fazer. E muitas mulheres realmente sabem o que fazer. Não foi o meu caso. Eu achei que ia acontecer, que ia rolar. Então, o que aconteceu? Eu fiquei muito frustrada porque eu não consegui fazer uma amamentação exclusiva do meu filho. Eu fui muito resistente a usar a fórmula infantil, embora a gente tenha ido atrás do que tinha de melhor no mercado e ele toma uma das melhores, mas eu não queria isso. Então, quando ele tinha 2 meses, eu tive contato com uma amiga que ela estava amamentando exclusivo, e aí me gerou uma coisa assim, eu não vou dizer que é ciúmes, mas uma coisa assim, poxa, por que eu não consegui? Né? Começou o questionamento, primeira etapa. Não aceitei uma situação muito bem. Claro, teve a parte da resistência, e a resistência não é uma coisa boa, mas muitas vezes, por meio dela, que a gente começa um processo de salto quântico. Claro que ela não pode ficar nesse processo muito tempo, né? Ela precisa só, como eu gostaria de dizer, dar o clique assim, opa, entende? Então, por meio desse sinal aí, eu percebi que eu queria entender por que eu não tinha conseguido fazer uma amamentação exclusiva. E aí eu tinha decidido pra mim que eu ia voltar pra amamentação exclusiva, e aí as coisas começaram a chegar pra mim. Assim, quando a gente decide alguma coisa, bate o martelo, o universo começa a trazer o que você precisa para alcançar o objetivo que você decidiu alcançar.
Então, eu consegui o contato de uma consultora de amamentação, eu consegui o encorajamento para tirar a fórmula. Claro que foram vários altos e baixos, né? Eu não vou citar aqui porque tem coisas que é muito particular e eu não quero falar. Mas assim, até eu conseguir ficar tranquila com isso, foram muitos altos e baixos. Então eu contratei consultora de amamentação. A minha amiga me encorajou a tirar, então, a mamadeira, né? Eu tirei a mamadeira, meu filho começou a fazer um processo que chama translactação, né? Não teve o êxito que eu queria que tivesse, mas eu comecei a buscar e buscar. Eu comprei um curso, né? Olha essa parte aí, essa parte é a segunda etapa do processo do salto quântico. Eu comprei um curso, eu contratei uma consultora de amamentação, eu comecei a buscar respostas para aquilo que eu estava buscando, para aquela minha inconformidade, né? Então, eu encontrei o que eu precisava. Eu vi aonde eu tinha errado no processo do meu filho, né? Na amamentação do meu filho. Machucou bastante, foram dias bem ruins, chorei bastante, né? Mas eu entendi o que eu tinha feito de errado. Eu orei, eu meditei, eu fiquei em paz com tudo que aconteceu. Demorou, não vou negar. Foram uns 2, 3 meses assim que foi judiada, foi puxado. E a resposta que eu tive nesse processo é que, pra mim, hoje tá tudo bem ele ser amamentado por mim e com fórmula. A resposta que eu precisava, eu alcancei. Não consegui, eu poderia conseguir fazer uma amamentação exclusiva. Mas o processo que eu tinha que passar, as coisas, as atividades que eu tinha que fazer eram muito puxadas. Eu estava cansada e aí eu decidi que para eu ficar em paz, eu tinha aprendido o que eu precisava aprender. Espero e oro e rezo e medito e falo com a fonte criadora que para o próximo ele não precisa passar por isso. Graças a Deus o meu filho é um bebê super saudável, tá tudo bem com ele, nunca teve nenhuma dificuldade, né? E eu entendi que o que eu precisava aprender, eu aprendi. Entendi que toda essa fase que eu passei, todo esse processo que eu passei com o meu filho, foi uma oportunidade. Eu não entendi como a maioria das pessoas dizem, isso é um castigo, comigo não dá certo, estou sendo castigada porque aconteceu tal coisa comigo, porque eu fiz tal coisa. Eu não vejo dessa forma, eu vejo que foi uma oportunidade para mim, para que para os próximos, isso não aconteça, para que eu consiga alcançar o meu objetivo de amamentação exclusiva. Então, eu sou grata ao processo, doeu, não vou negar, mas hoje eu estou em paz, hoje eu estou calma, eu estou tranquila. E eu entendi, então, eu dei meu salto quântico quando eu entendi aonde que eu errei nesse processo e o que eu vou fazer de diferente na próxima vez. E também o fato de estar em paz com tudo, né? Com isso que está acontecendo. Então, assim, conforme eu falei lá no início do vídeo, a resposta que a gente quer, a findação dessa situação que a gente quer resolver nem sempre vai ser como a gente queria, né? Eu queria chegar na amamentação exclusiva, mas não deu. Não deu porque eu fiquei cansada, porque estava puxado, eu estava sofrendo, né? Mas, quando eu decidi, o universo trouxe tudo para mim o que eu precisava. Então, o universo vai trazer, aí cabe a nós fazermos a nossa parte também, né? Então, eu decidi que pra mim estava bom do jeito que estava, eu fiz o que eu podia, o que estava ao meu alcance eu fiz e tá tudo bem. Tudo bem mesmo, gente. Foi um processo dolorido, mas passou. E eu falei pra vocês a questão do elétron, né? Eu não falei antes, mas quando ele sobe, ele precisa de energia e quando ele desce, ele perde energia. Vamos fazer uma analogia disso no seguinte. Quando a gente está ganhando energia, quando que nós estamos ganhando energia para subir para o próximo nível? Quando a gente está estudando, quando a gente está buscando as respostas, né? Quando a gente está meditando, quando a gente está orando, quando a gente está fazendo esses 2 passos, o segundo passo e o terceiro passo, a gente está ganhando energia para saltar. E quando que a gente perde energia? Quando a gente se fecha nesse casulo. Quando a gente se culpa
eu passei por essa fase também, né? Quando a gente se culpa, quando a gente não aceita, quando a gente fica na resistência por muito tempo, a gente tá perdendo energia, a gente tá enfraquecendo. E aí a gente vai descer de nível. Então, assim, a minha dica para vocês em relação ao salto quântico é: sempre que vocês perceberem que uma situação não foi muito bem aceita, ou que vocês que uma verdade não fez sentido para vocês, busquem conhecimento. Somente dessa forma a gente vai conseguir dar o salto quântico. E o salto quântico, ele não acontece só em relação a um aspecto na nossa vida, um setor da nossa vida. Não, o salto quântico, ele acontece em vários setores. Pode acontecer simultâneo, pode acontecer agora, eu estou passando por isso, depois pode ser que eu passe por aquilo, né? Observem todas as situações da vida de vocês, para que vocês possam perceber o salto quântico. Porque, como eu falei antes, gente, quando essas coisas acontecem e a gente entra em salto, podem ter certeza, conforme eu falei antes, vocês vão chegar a um resultado. A resposta vai chegar. Vai chegar. Tenham fé, busquem o conhecimento de vocês. Tudo já está disponível no universo, no campo quântico. Então busquem porque tudo é para vocês, tudo é para mim, tudo é para você, tudo é para nós. Busquem esse conhecimento. E se esse vídeo fez sentido para você, se você conseguiu agregar conhecimento com as coisas que eu trouxe hoje para você, eu te peço encarecidamente, deixa um like para que a gente alcance mais pessoas, para que a expansão de consciência aconteça em mais pessoas. E se sentir no coração de se inscrever aqui no canal, seja muito bem-vindo, vou gostar muito da sua presença aqui para os próximos vídeos e espero mesmo ver vocês nos próximos vídeos. Beijo e até a próxima!